Estimados irmãos e irmãs, desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a força consoladora do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém? Sou o pastor Éder Weber, da comunidade São Mateus, em Porto Alegre, e com muita alegria me dirijo a vocês nesse tempo de meditação, durante o nosso encontro virtual do grupo de oração. Tempo de orarmos, tempo de falarmos com Deus, colocarmos diante dele os nossos medos, dúvidas, pedidos, também os nossos agradecimentos. É muito importante a gente agradecer por tudo que Deus nos tem concedido, mas também um tempo de interceder. E o grupo de oração da nossa comunidade tem essa função principal: interceder por pessoas que estão passando por dificuldades, por problemas, por situações que talvez sozinhas elas não consigam resolver ou não se sintam encorajadas, fortalecidas para tanto. É nesse momento que a comunidade, ao se unir em oração, abraça essas pessoas, coloca elas na presença de Deus, e ao mesmo tempo em que a gente diz: Senhor, olha por esse teu filho que está sofrendo, por essa tua filha que está passando por essa dificuldade, ao mesmo tempo a gente também abraça essas pessoas em oração e ajuda elas nos momentos mais complicados das suas vidas. Que bom tê-los por aqui, que bom que vocês estão tirando esse tempo para meditarmos. E hoje eu quero falar sobre um tema bastante especial. É um tema que a gente conversa bastante dentro da igreja e que às vezes gera um pouco de dúvidas quando nós falamos do nosso ser carnal e do nosso ser espiritual. Mas o que significa isso? Significa que o ser carnal, a nossa porção carnal, a porção carnal do nosso ser, os nossos desejos, as nossas vontades, eles são ruins, e somente as espirituais que são boas, ou tudo que nós fizermos para o nosso corpo vai levar à morte, mas somente aquelas obras ou aquelas realizações através do nosso espírito são boas? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu já adianto que não é um tema assim que seja resolvido e compreendido numa conversa, em alguns poucos minutos de meditação, mas é um tema que a gente precisa ampliar os nossos horizontes, porque nós somos tudo isso. Nós somos pessoas carnais, nós temos desejos carnais, desejos do nosso corpo, vontades do nosso corpo, assim como nós também somos pessoas espirituais, pessoas que têm desejos, vontades também na nossa porção espiritual. E o texto que eu compartilho com vocês, amados, está lá no livro de Gálatas, carta do apóstolo Paulo à comunidade de Gálatas, capítulo 5, os versos 16 a 18. E eu passo a ler. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. É um texto bem duro que o apóstolo Paulo traz à comunidade dos Gálatas. Eu leio mais uma vez. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Primeira pergunta que a gente pode se fazer: mas então os desejos que eu tenho não são válidos? O que o meu corpo precisa, o que o meu corpo pede? Olha, nós temos que ter a consciência de que os nossos desejos, as nossas vontades, elas são importantes e válidas desde que elas venham para saciar as nossas necessidades básicas, e especialmente desde que elas não façam mal a nós mesmos nem a outras pessoas. Nós temos desejos, nós temos vontades, e isso nós teremos enquanto nós vivermos. O problema é quando essas vontades da carne, que o apóstolo Paulo fala aqui, elas vão se sobrepor ao Espírito, e nós não vamos mais nos preocupar se a gente tem que prestar conta perante Deus, se isso que nós estamos fazendo, ou desejando, ou buscando ardentemente, vai fazer o nosso mal ou o mal de outras pessoas, se nós vamos estar usando outras pessoas ao invés de realmente respeitando e amando elas como criaturas, como filhas de Deus. Esse é o ponto que deve distinguir. Os desejos da carne que fazem mal são aqueles que são nocivos, em primeiro lugar, para nós mesmos. É o desejo de ter poder, é o desejo de conseguir bens, de ter posses,
de lutar por coisas que vão satisfazer o meu ego, e aqui entra o perigo, que jamais serão saciadas plenamente. Duas coisas acontecem com os nossos desejos carnais, com os desejos do nosso corpo, vamos colocar dessa forma. A primeira delas é quando nós temos, por exemplo, a fome ou sede, que são desejos que o nosso corpo está nos dizendo, olha, eu preciso muito disso porque eu estou com fome, ou porque eu estou com sede. Isso precisa ser resolvido para que eu volte a raciocinar, possa produzir, para que eu fique bem. Esses desejos, eles são precedidos de uma certa angústia no nosso corpo, né? Talvez possa parecer forte dizer eu estou angustiado de fome, mas o nosso corpo sente que ele precisa se alimentar ou precisa ingerir água, né? Algum líquido que seja bom para ele, e por causa desse sofrimento a gente vai em busca daquilo. Mas isso a gente consegue saciar. Eu posso estar com muita fome, passei o dia inteiro sem comer, mas nas primeiras garfadas, nas primeiras porções que eu vou comer no meu jantar, eu já vou ter saciado aquela fome grande. Depois eu vou poder aproveitar o restante da comida. Eu posso estar com muita sede e talvez eu necessite 1 litro de água para me hidratar, mas a partir do primeiro copo, meu corpo já vai ter saciado aquela vontade que ele tem. E são outros desejos e vontades que a gente tem também, que não fazem mal para ninguém, não fazem mal para o nosso corpo, na realidade, eles ajudam o nosso corpo para que a gente consiga ter uma boa saúde, ter a nossa saúde restabelecida, boas condições de sobreviver. Toda vontade que a gente tem, que o nosso corpo tem, que a gente consegue, talvez precise muito, queira muito, mas que a gente consegue saciar com um pouco, ela não vai nos ser nociva e não vai lutar contra o nosso espírito, contra as coisas espirituais. Agora, se eu preciso, se o meu corpo, se o meu desejo carnal está me dizendo assim, ó, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ter muitas posses, eu preciso ter poder, e para isso tanto faz se eu vou machucar alguém, eu quero mais. Esse tipo de desejo que é nocivo às outras pessoas, mas também a mim, eles não vão ser saciados. Porque a gente pode pensar assim, eu preciso ter R$1.000 na minha poupança ou na minha conta bancária. Quando chegar nos R$1.000 eu vou pensar, mas se eu tenho 1.000 eu posso ter 2.000. Ou eu posso ter 10.000. Não, eu quero ter 200.000, 500.000, eu preciso de 1 milhão. E quando nós deixamos que esses desejos do nosso corpo, esses desejos carnais, que talvez não seja específico do nosso corpo biológico, mas que levam para essa questão que não nos fazem bem e nem fazem bem às outras pessoas, quando a gente deixa que esses desejos tomem conta da gente, nós vamos sofrer e as outras pessoas vão sofrer mais também. Vejam, quando nós temos um desejo que é válido do nosso corpo, eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho frio, eu estou com calor, e a gente busca resolver essa situação, o sofrimento está antes da realização. Eu tenho fome, o meu corpo sofre, talvez eu não sinta um grande sofrimento, ou posso sentir um grande sofrimento. O meu corpo pode estar sofrendo, mas a partir do momento que eu consigo alimento, eu passo a ser saciado e ele deixa de sofrer. Agora, os desejos carnais que o apóstolo Paulo fala, que lutam contra o espírito, eles são desejos que quanto mais eu pego, mais sofrimento eu fico. E eu não tenho o suficiente. Eu não consigo ter o que parece ser suficiente, seguro para mim. Porque a gente já perdeu a linha daquilo que é necessário, daquilo que é saudável, e a gente só quer mais, e a gente busca mais. E a gente usa muito as pessoas. Tem uma frase que eu gosto que diz mais ou menos assim: nós vivemos num mundo em que as coisas são amadas e as pessoas são usadas. A lógica cristã, a lógica dos desejos do espírito, elas dizem assim: as coisas têm que ser usadas para o nosso favor e para o nosso bem, mas as pessoas, elas têm que ser amadas. Dá para a gente compreender ou ter um pouquinho mais elaborada essa noção do que significam os desejos da carne, os desejos do nosso corpo? E também está relacionado a questões sexuais, está relacionado a questões financeiras, a diversas coisas. Quanto mais a gente tenta suprir ou agradar esses nossos desejos da carne, que lutam contra o espírito, mais sofrimento a gente vai gerar.
tanto para nós quanto para outras pessoas. Para nós a gente não vai perceber, porque a gente está conseguindo, a gente está indo atrás, a gente quer mais e consegue, e busca e faz tudo para conseguir aquilo, e parece que nós estamos sendo realizados. Chega no fim da vida e a gente não tem nada daquilo que a gente queria, a gente não conseguiu chegar onde nós gostaríamos de ter chego, e mesmo que se nós tenhamos chegado no ápice, a gente vai ver que não era tão bom quanto parecia. Vidas são perdidas porque a gente desperdiça o nosso tempo alimentando desejos da carne que lutam contra o nosso espírito. Mas e os desejos do espírito? Como é que eles atuam nessa história? Bom, aí nós estamos falando de outra situação. Os desejos do espírito são aqueles desejos que vão lutar contra essas vontades da carne. O desejo espiritual não vai me dizer, olha, se tu tá com fome, tu tem que passar fome 10 dias porque isso vai te fazer bem. Se tu tá com sede, tu tem que ficar 2 meses sem beber água, ou 3 dias sem beber água, que isso não vai te fazer bem. Os desejos carnais que são combatidos pelos desejos do espírito, pela vida, como o apóstolo Paulo disse, pela vida espiritual honesta diante de Deus e verdadeira, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Esses desejos espirituais, essa vontade espiritual vai nos mostrar para aquilo que a gente tem que ter. Qual é o nosso desejo? O nosso desejo precisa ser buscar a Deus. E a gente vai buscar a Deus. Só que tem uma pequena diferença, muito parecido com os desejos carnais. Enquanto a gente não encontra Deus, a gente tem aquele vazio. A gente pode sentir fome de Deus, a gente pode sentir sede de Deus. A gente sente um desconforto porque nós não estamos na presença de Deus. Mas a partir do momento que nós encontramos Deus e começamos a nutrir uma espiritualidade que vai conhecendo a Deus, vai nos fazer também nos reconhecer melhor, a gente para de sofrer. E a gente começa a aproveitar mais e mais daquilo. Deixa eu usar um exemplo que eu ouvi na palestra de um dos grandes filósofos brasileiros da atualidade. Ele falava sobre isso, quando falava sobre as vontades da nossa vida, quais são os desejos da nossa vida. E ele disse assim, tu precisa ter fome para saciar a tua fome comendo. Se tu não tem fome, tu não vai saciar a fome. Talvez tu possa até comer, mas tu precisa ter fome para saciar a tua fome comendo. Agora, tu não precisa ter vontade de ler para começar a ler um livro. A prática da leitura vai fazer com que tu goste daquilo. E tu vai ler uma página e tu vai gostar. E se for um livro bom, tu vai ler muitas páginas num curto espaço de tempo e elas vão te fazer bem. Da mesma forma, se nós estamos vendo um bom filme e a gente assistiu um filme que foi inspirador, eu não vou ter assim, nossa, que desejo grande que eu tenho de assistir outro filme que seja inspirador. O mesmo acontece, amados, na prática da leitura da Bíblia, que é o primeiro e principal passo para nós nutrirmos uma espiritualidade que vai atender os desejos do nosso espírito. Quando a gente começa a ler e a gente começa a se deixar imergir naquela história que na realidade abraça a nossa história, a gente vai começar a conhecer um Deus mais próximo, mais vivo, mais amoroso, um Deus que nos escuta e um Deus que está constantemente dialogando conosco. E é nesse momento que os nossos desejos espirituais começam a ser saciados. A gente pode ter um pouco de fome, mas a gente não vai cansar para buscar mais. Quanto mais nós saciarmos os nossos desejos espirituais, quanto mais nós alimentarmos o nosso espírito, deixa eu colocar dessa forma que fica melhor. Quanto mais nós alimentarmos o nosso espírito, mais prazer nós teremos. E sabe o que é melhor? Alimentar o espírito, receber esse prazer que a convivência, a caminhada junto de Deus nos concede, não faz com que eu sofra, não faz com que ninguém sofra, muito melhor. Me livra do sofrimento e me torna uma pessoa capaz de amar o mundo, o meu próximo, a família, a comunidade, no trabalho, de uma forma tão poderosa que vai começar a diminuir também as dores daquelas pessoas. Queridos, espero que essa breve meditação possa trazer um pouco de luz também nas tuas meditações, na tua forma de compreender o que significam a luta do corpo contra o espírito. O nosso corpo tem necessidades e algumas a gente precisa dar atenção para elas. Nós não podemos nos privar de coisas que possam nos fazer mal
biologicamente, porque também vai acabar afetando o nosso espírito. Mas quando nós alimentamos o nosso espírito, tanto os nossos pensamentos, como as nossas ações, como o nosso corpo, ele é transformado no templo do Espírito Santo. E ele passa a servir, tanto fisicamente, ajudando as outras pessoas, como espiritualmente, se colocando na presença de Deus e também ajudando pessoas a encontrar o caminho do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem na paz do nosso Senhor, continue conosco no restante desse momento do nosso grupo de oração e que essa palavra possa trazer luz para a tua vida e direcionamento para os teus passos, hoje e sempre. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.